Mas a partir de agora eu já quero entrar nessa jornada com você, falando um pouquinho sobre alguns pontos que fala da escatologia e nos leva a entender qual é o plano de Deus desde o princípio para a humanidade. Então vamos nessa? Olha, não tem nenhum amém, mas tá bom, nós vamos assim mesmo. Abra sua Bíblia em Zacarias, no profeta Zacarias, no capítulo 1, 2 e 3, que nós vamos tentar abordar hoje. Se você não tem a Bíblia, se você tem a Bíblia NVI de estudo, que é igual a minha, está na página 1577. Essa Bíblia NVI de estudo, ela tem um rodapé que te ajuda você a ir para o contexto de outros textos que você não está familiarizado e te ajuda a estudar a Bíblia. Eu ainda tenho uma dessa lá em casa, caso você queira, me procura depois. Zacarias no capítulo, abre aí o capítulo 1, que nós vamos tentar abordar pelo menos o capítulo 1, 2 e 3, que hoje nós vamos estar falando um pouquinho, essa série que nós vamos entrar, eu tentei colocar numa forma prática para todos nós entendermos, né, a série. E a série que nós vamos estar entrando hoje é Reset, resetar, deletar algumas coisas da nossa vida, ou repensar, atualizar o nosso pensamento, conhecer aquilo que a gente não conhece. Sabe por quê? Às vezes o nosso passado ele entra no nosso presente e determina o nosso futuro. Às vezes as coisas que a gente vive hoje, a gente guarda amanhã e nunca deixa a gente prosseguir. Então coisas que o inimigo vem tentando colocar no seu caminho como história, você vai acreditando e daqui a pouco você está cego, você está travado num box e você não consegue sair para lado nenhum. E nessa série nós vamos deletar essas coisas falsas, essas falsas acusações, essas mentiras que o inimigo tenta fazer a gente acreditar, e nós vamos acreditar no que Deus determinou para a humanidade. E você sabia que Deus tem uma história para você, mas o inimigo também tem? Vamos falar o nome dele? Satanás. Deus tem uma história para você, mas Satanás tem uma história para você. E muitos de nós estamos vivendo a história que Satanás determinou para alguns, porque nós não conhecemos qual a história que Deus determinou para nós. Mas hoje eu e você vamos sair daqui com a ficha limpa. Fala meu tema aí, ficha limpa. Esse é o tema de hoje à noite, ficha limpa. Hoje você vai ser escaneado aqui, você vai passar. Você já foi em algum lugar e a pessoa te perguntou, como está a sua ficha? Pode checar? Opa, ficha limpa, pode checar aí. Quando eu fui na migração, né, bater o digital lá, você sabe que você está com a ficha limpa, mas na hora que você bate o digital, você fica até tremendo de medo, né? Porque fica assim, vai que tem alguma coisa. Mas aí quando bate, fala, você está limpo. Aí você fala, uau, que bom. Então é bom você sentir que você está com a ficha limpa. Então hoje à noite você vai sair daqui pulando, saltitando por saber que você tem a ficha limpa. Vamos lá então ler o texto para não ficar nas minhas palavras. Abre aí no capítulo 1, vamos ler o verso 2 ao 6 e então a gente explica aí um pouquinho do contexto da história. Verso 2 em diante. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados e por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, os quais os antigos profetas proclamaram, e assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não deram ouvido e nem atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso eles vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer, o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Só até aí. Para você entender o contexto, Zacarias é um dos profetas menores que escreve aqui
ele tem essa visão. Na verdade, Deus dá para ele 8 visões em uma noite. E hoje eu quero abordar com você pelo menos 4 visões que Zacarias teve nessa noite. Porque senão nós temos que fazer essa série. Talvez eu fale das 4 próximas na semana que vem, se Deus permitir. Mas hoje eu quero tentar abordar pelo menos as 4 visões que Deus deu a Zacarias. Porque Deus chamou a Zacarias e ele não estava dormindo, não foi um sonho. Ele acordado, o Senhor deu essas 8 visões para ele em uma noite. Porque o Senhor queria estender para o povo dele a misericórdia. O Senhor queria estender para o povo dele esse arrependimento. Deus chama eles a um arrependimento. Para você entender, eles estavam já há 70 anos sendo ali, estando na Babilônia, como ali cativos na Babilônia, sofrendo a opressão dos inimigos. E então o Senhor fala: uau, eu preciso fazer algo com o meu povo. Porque muitas vezes, se partir de nós fazermos algo para chegar perto de Deus, vai ficar difícil. Porque às vezes a gente está tão distante de Deus que a gente precisa que Ele se achegue a nós. A gente precisa que Ele coloque uma placa na nossa frente, que Ele nos apresenta para uma pessoa, que Ele nos faça conexões que vai nos levar para mais perto dEle. E aqui Deus encontra esse profeta, que estava passando tudo isso. Ele também era parte do povo, mas ele era alguém que decidiu permanecer de pé e ouvir a voz do Senhor. E aqui, nessa primeira visão, no versículo 7 ao 17, você vê aqui Deus puxando a ficha da humanidade. Você vê aqui, o título dessa visão é o Cavaleiro entre as Murtas. É o que está na Bíblia aí, para você entender. E aí o que acontece? Que ele envia, vamos ler aqui o verso 7 em diante. Verso 8. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas e num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são esses, meu Senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu: eu lhes mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Eles disseram isso: olha, percorremos toda a terra, puxamos a ficha de todo mundo e encontramos paz e tranquilidade. Mas sabe o que é essa paz e tranquilidade? Essa paz e tranquilidade quem estava vivendo eram os ímpios. O Senhor envia os anjos dele à face da terra e ele fala: puxa a ficha desse povo e vamos ver o que está acontecendo aqui. E os anjos voltam com esse repórter: olha, tem paz sobre a terra e tranquilidade. Ou seja, os ímpios estão prosperando enquanto o seu povo está sofrendo. Porque o povo de Deus ainda estava cativo ali e para os ímpios tudo estava normal. Hoje em dia tem muitas coisas querendo ficar normal no nosso meio. E isso nos oprime como cristãos. Isso nos oprime como família. Porque hoje em dia, para você ser uma família dentro do contexto, até na escola, os meus filhos estão começando a passar certas coisas dentro da escola, que isso nos oprime como família. Porque hoje você entra numa escola, igual eu fui numa escola esses dias, e eu vi um banheiro tipo banheiro unissex. Pode entrar menino e menina. E essa semana mesmo em Maryland, bem longe daqui, mas acho que é estado de Maryland ainda, aconteceu um caso de abuso dentro do banheiro. Um menino entrou e abusou da menina. Aí o que eles fizeram? Tentaram abafar o caso, expulsou ele para uma outra escola. Nessa outra escola aconteceu a mesma coisa. Ele foi lá e abusou de outra menina dentro da escola. Então o mundo que nós estamos vivendo, ele está nos oprimindo. E nessa época aqui não estava diferente. O povo de Deus queria viver algo com Deus, queria andar nos caminhos do Senhor, mas na verdade todo mundo estava vivendo de boa. E o que acontece é que eles estavam sendo oprimidos por não abandonar a fé. Ontem a gente foi no teatro aqui de Lancaster, o tema é Esther, né? A história de Esther. E teve um momento
da história que eu achei engraçado, que todos viraram e falaram assim: olha, é só você se dobrar perante o rei, só se dobra perante o rei, só você baixar a cabeça. Que dificuldade tem isso, você adorar o rei ali? E ele falou: não, eu só adoro um Deus. Então ele botou a vida dele em risco por não abaixar a cabeça. E sabe o que está acontecendo hoje em dia? Eu e você estamos sendo confrontados na sociedade, falando assim: Annelise, it's okay, é só isso, é só você fazer isso e você já está aceito. E aí, se você quiser permanecer com o que você acredita, você vai passar coisas que você pensava que não ia passar. E aqui no verso 11, você vê aqui a falsa paz das nações, né? Enquanto eles oprimiam o povo de Deus. Do verso 12 ao 16, para a gente não ler tudo, a reação de Deus mediante a falsidade das nações. Deus aqui, ele diz ao povo: eu tenho visto o sofrimento e a dor de vocês, e eu vou entrar com provisão. Deus, ele sempre que o inimigo tenta promover o reino dele, que é o reino das trevas, ele entra com provisão e ele então nos liberta, ele nos mostra o caminho. E olha só o que diz o verso 17 do capítulo 1, se você tiver aí. Vamos ler o 16 e 17. Diz assim: por isso, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Aí no 17, e diga mais: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião, e o quê? E a escolher Jerusalém. Não foi você que escolheu Deus, não foi eu que escolhi Deus, foi Ele que escolheu a nós. E Ele nos dá a oportunidade de permitir Ele entrar e fazer morada em nosso coração, Ele entrar e mudar a nossa vida. Existe uma diferença, igual hoje em dia, é até difícil, irmã Silvana, para você falar com a pessoa: você deseja aceitar Jesus? A pessoa acha que é um preconceito. Era aceitar Jesus? Não, eu amo Jesus. E a pessoa se sente ofendida por você falar: você já aceitou Jesus? Porque na verdade quem tem que aceitar Ele somos nós. Aceitar o sacrifício que Ele fez somos nós. Mas Ele já nos aceitou. É isso que a nação aqui não está entendendo. Olha, vocês estão em sofrimento porque vocês estão pensando que é vocês que têm que me escolher, sendo que eu escolhi vocês. E nós vamos ver adiante que o profeta, ele questiona ao Senhor. O anjo chega para o Senhor e ele fala: até quando esse povo vai sofrer? Mas vamos adiante, vamos para a segunda visão, para a gente tentar cobrir a segunda visão. Hoje vai ser um pouquinho deep, um pouquinho profundo, né? Então nós vamos ler alguns textos. Se você quiser dar um glória, dê um glória. Mas hoje você vai aprender um pouquinho. Hoje eu estou aqui como um professor, profeta, ensinador, sei lá, onde Deus quiser me usar. Na segunda visão, verso 18 em diante, aqui fala dos chifres e os 4 artesões. Olha que visão maluca que você vai entender. O verso 8 diz assim, verso 18 na verdade, verso 18 ao 21. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. E esses chifres aqui significa poderes. Os chifres eram os poderes. Eu vi esses 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? E ele me respondeu: são os chifres, ou seja, os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E depois o Senhor me mostrou 4 artesãos. E eu perguntei: o que eles vêm fazer? E ele respondeu: ali estão os chifres que dispersaram Judá, ao ponto de ninguém conseguir levantar a cabeça. Olha que situação, ninguém conseguia andar com a cabeça erguida. E os artesãos vieram aterrorizar
e quebrar os chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Aqui na época era Egito, Babilônia, Pérsia e Grécia, esses 4 poderes que hoje esses poderes que governam todas as nações. E o Senhor fala: eu estou vendo tudo isso, eu estou vendo quem está governando, e sobre esses que estão governando e oprimindo o meu povo, eu enviarei alguém que vai dispersá-los. Mas sabe de algo? Nós às vezes não conhecemos textos como esse, ou às vezes não acreditamos em promessas como essa, pelo nível de sofrimento que a gente está vivendo. Às vezes nós enfrentamos certas situações que nós falamos assim: uau, agora eu estou com tanta vergonha que eu não consigo nem levantar minha cabeça. É o que esse povo estava passando. O sofrimento era tão grande que imagina você andar cabisbaixo. Você já topou com alguém cabisbaixo? E você fala: uau, você está bem? Dá para ver em você que você está mal. E essas pessoas não conseguiam andar com a cabeça erguida. Por quê? Porque as forças do mal oprimiam eles. Eles queriam que eles se tornassem como eles. Mas eles falaram: não, nós vamos permanecer. E aqui essas forças do mal que estavam oprimindo ele, Deus já enviou essa provisão. No verso 20 e 21, Deus aqui mostra sua mão poderosa cuidando do seu povo. Olha só, no verso 20 e 21 ele diz: olha, depois o Senhor mostrou esses 4 artesãos, e então ele falou ali que esses eram aqueles que iam dispersar, aqueles que iam tirar o foco desses poderes do povo de Deus. E todos os que são humilhados, ou seja, se o povo de Deus é humilhado, o próprio Deus se trata de humilhar aqueles que humilham o povo de Deus. O povo de Deus, durante toda a história da Bíblia, foi um povo que se rebelou por muitas vezes. Deus vinha com o seu amor e eles voltavam ao arrependimento. Quando tudo estava bem, eles falavam assim: agora está de boa, esse negócio de procurar o Senhor não precisa ser todo dia. E aí eles voltavam aos maus caminhos. E aqui eles estão nessa depravação, vivendo algo, sendo filhos de Deus. Imagina você chegar aqui no domingo e eu falar: você é filho de Deus, e na segunda-feira eu falar: não parece. Você virar e falar: não parece que eu sou filho de Deus para viver o que eu estou vivendo. Olha o que eu tenho perdido. Olha, tudo que eu tento não dá certo. Eu tentei isso, não deu certo. Aqui eu estou sendo oprimido. Essas coisas não estão prosperando. O que está acontecendo comigo? Mas toda vez que eu e você voltamos os olhos para o alto, a gente começa a ver coisas que a gente não estava vendo. Porque quem bloqueia o operar de Deus na nossa vida somos nós. É eu e você que temos que se chegar ao Senhor e falar: Senhor, olha, eu cansei de viver sozinho, eu cansei de lutar com as minhas próprias forças. Então o Senhor entrará com provisão. Essa é a segunda visão, onde os poderes e os governos dos 4 cantos da terra foi visto pelo Senhor. E o Senhor falou: eu vou entrar com a minha mão poderosa. E na terceira visão, eu preciso prosseguir. Na terceira visão, aqui que já está no capítulo 2, você está aí com a Bíblia aberta, fica com a caneta para você anotar. Porque aqui no capítulo 2, o homem com a corda de medir, ele mede, ele marca o território que Deus queria proteger. Porque o Senhor aqui, ele lança, vamos ler aqui para a gente entender, vamos lá, o verso 1 ao 5. Nós vamos ver a proteção do Senhor aqui, olha. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. E eu lhe perguntei: onde você vai? Ele me respondeu: eu vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e o outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: corra, diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Olha aqui, Jerusalém era a terra escolhida por Deus, e naquela época as cidades eram cercadas por muros como uma proteção. E agora o Senhor está falando aqui: olha, não vai precisar desses muros físicos mais. Sabe por quê? Porque agora expandiu.
Jerusalém não é simplesmente essa cidade dentro de Israel. Jerusalém é todo aquele que decide ouvir a minha voz e crer no meu nome e falar, eu decido ser filho do Deus vivo. E ele fala aqui, olha, pode medir e meça todos aqueles que decidirem por mim, porque eu vou proteger a casa, eu vou proteger o trabalho, eu vou proteger as finanças, eu serei o protetor. E quando está em momentos como esse, igual o Léo fez aqui da oferta, é até constrangente você falar sobre o dízimo hoje em dia. Eu estava conversando com um amigo esses dias, e ele falando, porque ele que faz a oferta, o momento ofertório na igreja dele, ele falou, Davos, estou cansado de falar sobre dinheiro, porque as pessoas já olham para mim já pensando, olha o cara que fala sobre dinheiro aí. Mas na verdade, cara, o que está acontecendo hoje em dia é que nós, ou muitas pessoas, não querem ouvir falar sobre princípios. E Deus, ele trabalha por princípios dentro de um propósito. Se você e eu somos alguém que acha que nós não devemos devolver ao Senhor algo, é porque nós não reconhecemos que nós recebemos algo dele. E eu não estou simplesmente falando de dinheiro aqui, eu estou aqui nesse assunto da oferta para falar com você da sua vida. Às vezes a gente canta igual a gente cantou aqui, estarei com minhas mãos levantadas, o que eu posso dizer se não entregar o meu coração para o Senhor? Mas na verdade a gente está longe de entregar o coração, porque a gente entrega um pouquinho. Vou entregar só esse pouquinho aqui, porque se eu entregar tudo, Senhor, aí isso aqui eu não vou deixar, isso aqui eu não posso deixar. E a gente pensa simplesmente nas coisas que a gente precisa deixar para seguir o Senhor. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Existem muitas coisas que você pode fazer. E quando você descobrir, mediante a palavra de Deus, as coisas que Deus criou você para ser e fazer, você vai falar, uau, na verdade, eu não preciso de mais nada daquilo que eu abandonei. Porque Deus, ele traz amizades novas, Deus traz conexões novas para abençoar todo aquele que prioriza o reino de Deus. Todo aquele que prioriza o reino de Deus, Deus abençoa. Nós, há 2 anos atrás, tomamos essa decisão. Na verdade, 1 ano a gente mudou, mas 2 anos que a gente já está trabalhando em Delaware. Meu amigo, foi uma decisão de fé, porque ia abalar minhas finanças, a questão ministerial. Eu estava numa igreja que o pastor que pregava, eu fazia o louvor, eu não precisava de pregar todo domingo, eu não precisava de passar 30, 40 horas estudando durante a semana para me pregar, porque é esse tempo que eu passo na palavra para me trazer aqui no domingo. Mas sabe, eu falei, se é Deus que está falando, irmão Oswaldo, eu vou dar o passo de fé. Se é Deus que está falando, deixa eu ver aqui. Só tem isso, mas se eu der, vai faltar para pagar isso. Você acha que eu nunca pensei assim? Vou entregar dízimo não, porque se eu entregar o dízimo aí vai faltar aquela conta. Mas sabe, eu já contei um testemunho de um dia que eu estava com uma nota de 20 no bolso. Você lembra desse testemunho? Estava com uma nota de 20 no bolso, eu só receberia no fim de semana, isso era no sábado ainda, eu precisava de trabalhar mais um dia. E esses $20 era para colocar gasolina no meu carro para mim ir para o trabalho. E eu, no trabalho, onde eu trabalhava no dia, eu trabalhava num dealer de vender carro. Eu estou falando muito rápido, né? Esqueci a tradução, meu Deus. Então, aí chegou um cara e ele, Davos, eu estou precisando de comer e não estou tendo dinheiro, cara. Eu estou indo embora agora, lá em casa não tem nada, eu queria passar a comprar pelo menos um arroz e um feijão para me levar. E eu arranquei minha nota de 20 e entreguei ele. Falei, não, cara, compra pelo menos um arroz aí e tal. Beleza, o cara foi embora. Na hora que ele foi embora, eu falei, eram os únicos 20 que eu tinha. E eu passei a tarde inteira orando ao Senhor ali no trabalho. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu carro estava na reserva, eu precisava de ir embora para casa e ainda voltar no outro dia para me receber. Então, quando fechou as portas, 6 horas da tarde, eu caminhando para o parking lá, para o estacionamento para mim pegar meu carro, o que aconteceu? Eu atravessando a estrada, eu estava com aquelas blusas que tem o nome da companhia, aí um carro buzinou e parou. Eu falei, não conheço ninguém aqui. O cara desceu do carro, cara, meu farol queimou, a lâmpada, e eu tô com a lâmpada aqui, mas já fui em 2 oficinas, tá tudo fechado, será que você pode trocar para mim? Eu falei, agora. Fui lá, sem chave nenhuma, troquei em 2 minutos, falei, tá trocado.
Aí ele, quanto que eu te pago? Aí eu falei, me dá um café aí, na verdade, né? Me dá uma gasolina aí. Me dá um café aí. Aí o cara arrancou uma nota de 100 e me entregou. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente duvida muito do que Deus pode fazer. E às vezes nós deixamos de ajudar alguém, William, porque a gente acha que nós estamos precisando. E na verdade, quando nós passamos a olhar para o próximo ao invés de nós, quem olha para nós é Deus. Aleluias. Às vezes, a prosperidade que você está orando para você ter, está em tirar o olho de você. Pronto. A prosperidade que você ora, que eu oro, está em abençoar o próximo. Quando você abençoa, Deus fala assim, deixa eu abençoar esse aqui, porque Ele sabe lidar com o que eu coloco na mão dele. E Deus derrama sobre a sua... E você que conhece a Bíblia, você sabe que quando Ele derrama, você tem que pegar até vasilha emprestada com os vizinhos, né? Porque quando Ele derrama, o negócio é grosso. Mas você não está acreditando nisso não, você não falou nem amém. Opa! 5 pessoas falaram amém. Até o final da mensagem você vai sair daqui entendendo que Deus tem muito mais para te oferecer do que o inimigo tem para te tirar. E a sua ficha, deixa eu falar isso aqui que não está nos meus notes, mas veio meu coração agora. A sua ficha não será limpa no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, em qualquer outro lugar, se você não reconhecer que quem limpa a ficha é o Senhor. Não, esse trabalho está ruim, vou trocar de trabalho para ver se melhora. Você troca de trabalho. Aí você, essa amizade não está boa para mim. Você abandona as amizades para ver se melhora. Quer saber? Eu vou casar de novo, porque esse casamento não funcionou, então eu vou casar de novo. Aí você casa, nada melhora. Até você chegar ao ponto de entender assim, deixa eu chegar no princípio. Eu entrego o meu coração para o Senhor, eu começo a parar de pensar só em mim, nos meus sofrimentos, no que eu já passei, nas decepções que eu tive, nos erros que eu cometi, nos erros que o meu marido ou minha esposa cometeu, e eu olhar e falar, Senhor, ele errou, ela errou, mas eu decido não permitir o inimigo escrever a minha história. Porque como eu te falei, o inimigo está com a historinha escritinha para você. E quando ele oferece para você, ele oferece sorrindo para você. Olha, Michele, que linda, aqui é linda a história que eu tenho para você. Olha a história, você vai começar a prosperar. Sabe aquele carro do ano que você queria? É esse ano que eu vou te dar. Aí você fala, é Deus. Olha, a única coisa que você vai precisar de fazer é você vai ter que ter mais tempo no trabalho. Sabe esse negócio de igreja que você está indo? Assim, se você for de vez em quando, uma vez por ano, já está bom para você. Então o inimigo ele começa com as mentirinhas, para quando você chegar lá no fundo do poço, pensando que você está próspero, você olhar e falar, eu estou tão vazio, e você olha ao seu redor, você tem sua casa, sua conta não tem problema, você está casado, mas você não tem felicidade no casamento. Sabe por quê? Porque quem limpa a ficha interior é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. É Ele que limpa a nossa ficha. Então nós vamos entender isso, porque nessa quarta visão agora, eu preciso ir para a quarta visão, senão a gente não consegue fazer nem as 4. Mas não se deixe enganar. A paz com as trevas, ela não existe. Ela não existe. Quem aqui já errou algum dia, levanta a mão. Opa, que bom, senhor. Quem não levantou a mão é porque não escutou, né? Todos nós erramos. Agora, quem aqui errou e fugiu do erro depois? Você precisa fugir do erro. Eu e você precisamos fugir do erro. E é o que o Senhor apresenta aqui. Ele fala no verso 6 aqui do capítulo 2, antes da gente ir para a próxima visão. Ele fala assim, atenção, atenção. Ele fala 2 vezes no verso 6. Atenção, fujam da terra do norte, que é Babilônia. Fujam da Babilônia, declara o Senhor. Porque eu os espalhei agora nos 4 ventos da terra, diz o Senhor. Agora o meu povo não é somente vocês. Agora a Babilônia não é somente esse estado aqui. A Babilônia agora é todos aqueles que vivem na depravação. E Ele manda a gente fugir. Fuja do mal.
Se você está sozinho na sua casa, faz você fazer algo do mal, fuja. Os homens têm muito problema, e mulheres também, mas os homens também. A maioria dos homens tem muito problema com essa área da internet. E se você está em casa sozinho, você não está sozinho. Você está ali, aí de um lado tem lá o inimigo assim, deixa eu ver a história dele aqui, deixa eu verificar. Sua história está aqui, olha. Deixa eu ler para você. Não tem ninguém te olhando. O celular é seu. Você tem senha. E tem uma coisa, isso não vai te levar para o inferno. Porque você viu semana passada? Você fez e Deus te usou da mesma forma? Você viu o mês passado? Você fez e você prosperou mais do que nunca. Aí você começa a acreditar naquilo. Mas se você olhar para o outro lado, o Senhor vai pegar a história e falar: espera um minutinho, deixa eu só falar para você. Atenção. Ei, atenção. Fuja da terra do norte. Fuja das maldades. Fuja dos lugares que te aprisionam. Todo o pecado leva à morte. Mas Jesus, Ele veio para nos dar a vida. E Ele quer te libertar aqui nessa noite. Ele quer lavar nossas vestes nessa noite e você sair daqui com a ficha limpa. A quarta visão está no capítulo 3. Você que está aí no capítulo 3, diga um amém bem forte. Você que não tem Bíblia fala: vou olhar no telão. Amém. Capítulo 3, vamos ler aqui o verso 1, que diz assim: depois disso, Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. E esse Josué não é o Josué que substituiu Moisés, já é um outro sacerdote. Depois disso me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo, circula esse anjo aí porque é Jesus. Diante do anjo do Senhor. E Satanás à sua direita para acusá-lo. Olha só, Jesus de um lado te falando o que você tem para fazer e Satanás do outro tentando acusar. Mas olha o que acontece agora nessa visão. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor escolheu Jerusalém, o repreenda. Ele fala mais uma vez. Ou seja, fica caladinho que eu não estou chamando você na conversa. O Senhor te repreenda. Está vendo esse homem aqui? Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Porque Josué chega ali perante o Senhor com essas vestes sujas. E não era simplesmente vestes exteriores sujas. Aqui era como se estivesse passando esse raio-x nele. Imagina só você diante de Deus, diante de Jesus, e você sabendo que você está nu, por dentro e por fora. Todas essas coisas que você esconde e que eu escondo dentro de mim, vai estar sendo reveladas assim. Será que você correria para uma moita igual Adão correu? Será que eu correria atrás de uma árvore? Porque aqui, ele chega perante Jesus, esse sacerdote, e o sacerdote era quem representava o povo. Era o líder que representava o povo perante o Senhor. E aí o próprio Jesus fala: cala a boquinha aí, Satanás. Que aqui você não vai acusar ninguém, não. Você está vendo esse homem aqui sujo? Você está vendo aqui esse homem sujo, né? Olha, vamos ler aqui o próximo. O Senhor escolheu Jerusalém, Ele o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo, que é Jesus. O anjo disse aos que estavam diante dele: olha que maravilha agora. Agora vem a parte boa da sua história, da minha história. Olha o que o anjo disse: tire as roupas impuras dele. Aleluia. Quando eu e você aproximamos do Senhor, o inimigo não tem poder para acusar mais. Quando eu e você estreitamos o nosso relacionamento com o Senhor, as acusações do inimigo, o Senhor vira e fala assim: shh, shh, agora você não vai acusar ele não.
Sabe por quê? Eu estou trocando as vestes dele agora. Eu estou colocando um coração novo nele agora. Eu estou renovando a mente dele agora. E ele agora é considerado puro na minha presença. Então você já não condena ele mais. Aleluias. Aleluias. E ele vai adiante. E ele fala, olha, depois disse a Josué. Veja Josué. Veja Rodrigo. Veja Michele. Veja cada um de nós. Veja. Eu tirei de você o seu pecado e coloquei nobres vestes sobre você. Olha o que ele disse também. Agora coloquem um turbante limpo em sua cabeça. E colocaram um turbante limpo, turbante nele, e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. Jesus está observando o seu caminhar, o meu caminhar. Jesus, cada passo que eu dou e que você dá para perto da presença dele, ele observa, ele fala, uau, ó meu filho crescendo. Olha minha filha, o tanto que ela tem crescido na minha presença. Faz o seguinte, já limpamos ele, coloca agora um turbante. Sabe o que é esse turbante? Devolve a honra. Devolve a honra do meu filho e da minha filha que foi tirada. Devolve a honra daquela pessoa que foi abusada na infância. Devolve a honra daquela pessoa que foi rejeitada. Devolve a honra, porque às vezes o inimigo chega com a historinha dele e fala assim, você foi abusada, você foi rejeitada, a sua mãe te odiava, você saiu de casa cedo e olha só, você não presta. E o inimigo fala isso e Deus fala, coloca um turbante de honra. Coloca um turbante de honra sobre essa pessoa, porque a honra que o inimigo tentou tirar, Deus está colocando de volta no seu coração. O inimigo, oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. O inimigo tentou te envergonhar no trabalho. O inimigo tentou te envergonhar no trabalho, não sei se é você que está aqui online ou você que está aqui. O inimigo tentou envergonhar você no trabalho, mas quando o inimigo tenta envergonhar alguém que busca estar perto da presença de Deus, o Senhor fala assim, eu tenho algo melhor para você, vem. Deixa eu colocar a honra sobre a sua cabeça. E todas aquelas pessoas que tentaram te oprimir, vão olhar e vão falar, uau, olha o que nós perdemos. Essa palavra é profética para alguém. Deus vai dobrar a honra. Creia. Creia. A segurança que você precisa não é um trabalho. A segurança que você precisa é um coração diante da presença de Deus e falar, eu sou dependente do Senhor. Aleluia, aleluia. No verso 3 aqui, olha, já imaginou você estar perante o Senhor e Ele fazer esse raio-x da tua alma e você se sentir a alegria de você olhar assim e falar, uau, eu não tenho mais vergonha, Senhor, agora eu consigo até levantar a mão na hora do louvor, eu consigo te adorar, olha, eu consigo falar de Jesus para as pessoas, eu consigo convidar alguém para ir na igreja, porque eu já não sinto vergonha do meu caráter, eu não sinto vergonha de quem eu sou, porque agora eu sei que eu sou limpo, eu sei que eu sou liberto. Sim, eu errei no passado, sim, eu caluniei as pessoas talvez, sim, eu vivi uma vida que eu não merecia nem estar ouvindo isso hoje. Sabe, semana passada, na igreja que a gente estava, no final eu fui orar por um casal, e eu falei a ele o que Deus estava colocando no meu coração, e ele chorou e ele me apertava tanto, que depois eu fiquei até com marca nas costas assim das unhas dele. Mas ele estava com o choro da alma, e ele virou para mim e ele falou, eu não mereço que Deus te traga da onde você veio, para você falar o que Ele tem para mim. E ele virou e falou assim, tem tanto tempo que eu estou correndo do que Deus tem para mim. E Ele te tira lá daquela cidade, para você vir aqui falar comigo as mesmas coisas que eu já ouvi, mas eu não tomei posição. Deus, Ele faz isso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer que eu e você vivamos com uma mente pesada. Andando cabisbaixo. Oh céus, oh vida. Só dificuldade, nada dá certo. Ele fala, levante a cabeça, meu filho, levante a cabeça, minha filha. Olhe para frente. Eu tenho mais para você do que o que o inimigo tentou tirar no passado. E aqui, nessa visão que ele dá para Josué,
para Zacarias, ele mostra Josué sendo limpo, esse representante do reino sendo limpo aqui no verso 3. E no verso 4 o Senhor coloca, e no verso 5 ele coloca esse turbante na cabeça. E no verso 6, olha só, o anjo do Senhor exortou Josué, porque aqui vai a exortação. Porque a gente gosta de ouvir, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, as coisas vão ficar boas para você. Olha o que Deus vai fazer, a honra está vindo de volta, Deus vai fazer coisas abundantes. Mas aqui ele alerta. Deixa eu te alertar, Léo. O que você precisa para você continuar no que eu tenho para você? Olha o verso 6. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, duas coisas: ande no caminho e obedeça. É duas coisas, não é 30 coisas, 300 coisas para você gravar, duas coisas. Ande nos meus caminhos, obedeça os meus preceitos. Você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui, que é a salvação e a vida eterna. Ei, se você obedecer, se você andar nos caminhos, o seu lugar está reservado. Porque Jesus lá em João 14 ele fala: fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque eu estou indo, mas eu estou indo preparar um lugar para vocês. Porque se eu não for, não tem como eu preparar esse lugar, mas eu vou enviar alguém para morar no seu coração. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus, que preenche todo o vazio do nosso ser, que lava a nossa alma, que faz coisas e traz ao nosso coração coisas que nem palavras nós temos para dizer. Sabe aquele momento que você está orando, igual aconteceu no GPS essa semana? Nós começamos o GPS, né? Eu ali com a palavra, pronto para entregar a palavra, e eu cantei a primeira canção, cantei a segunda. Na hora que a gente foi orar, a presença de Deus ficou tão pesada naquele ambiente, que nenhum de nós conseguia fazer outra coisa a não ser adorar. E a gente ficou ali 1 hora adorando, orando, e Deus visitou. Ah, mas não foi pregado a palavra naquele dia. Às vezes Deus para o culto para Ele curar corações. Às vezes Deus faz você vir numa noite como essa, onde você viu eu falar de textos tão complicados e tentando trazer a simplicidade aqui para você, e você fala: uau, eu perdi a metade da mensagem aí, tem coisa que ele falou que eu não entendi. Você vai aprender com o tempo. A coisa principal que você e eu precisamos guardar de hoje à noite é que quando a presença de Deus invade o local, não precisa de você fazer muita coisa. Não precisa de você, porque quando você sair, você vai sair renovado. Na quarta-feira, quando nós saímos dali, eu saí com a minha alma lavada. Era como se eu tivesse sentado com alguém e eu tivesse aberto toda a minha vida ali perante aquela pessoa, e sabe aquele momento de autoajuda ali, e liberar tudo, falar: é isso que eu tinha para dizer, pronto, desabafei. A gente não desabafou com ninguém, mas a nossa alma desabafou com o Senhor. Nossa alma foi lavada naquele dia. Aleluia, aleluia. Eu preciso partir para encerrar, mas eu quero falar com você que, olha, como a gente viu aqui nesse verso 2 ao 4, o Senhor ele limpa a nossa ficha, Ele limpa Josué aqui, representando eu e você. Ele tira as roupas sujas, Ele limpa, Ele coloca a honra de volta. Deus tem vestes novas para todo aquele que dele se aproxima. E hoje eu creio que eu e você vamos sair daqui limpo, pelo poder que há no sangue de Jesus. Guarde essas duas coisas se você esquecer tudo que eu falei. Obedeça e caminhe nos caminhos do Senhor, que Ele se encarregará do resto. Ah, Davison, mas eu queria que isso melhorasse na minha vida para que eu começasse a ficar firme. Comece a ficar firme para que isso melhore na sua vida. Ah, Davison, eu quero tanto obedecer, mas na terça-feira eu erro e eu me sinto culpado, e então no domingo eu não quero nem voltar na igreja.
Sabe o que você faz? Você vai entender que toda vez que você está caminhando e que você cai, Jesus está ali pronto para te reerguer. Você já ouviu essa história de um homem que estava andando na praia e ele observava 2 passos, o dele e o de Jesus, ficando na areia. E aí chegou um momento em que ele cansou, ele estava a ponto de parar e ele olha para trás, ele vê que ali começou a ficar só apenas a pegada de uma pessoa. E ele vira e fala: uau, Jesus me abandonou. E o Senhor vira para ele e fala: eu estou te carregando no colo, por isso que você não está vendo suas pegadas na areia. Às vezes que nós não estamos vendo Deus trabalhar, Deus está carregando a gente no colo. Às vezes que nós não estamos tendo forças para orar, Deus, enquanto você está dormindo, Ele está lá, falando: filho, eu continuo mantendo você nas minhas mãos. Não deixe que o inimigo escreva a sua história. Não deixe que o inimigo venha falar: é isso que você tem, você acabará dessa forma. Não. Deus tem uma história nova para mim e para você.